Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 nós iremos aprender sobre amostragem. 7 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Existe uma característica, um comportamento, um fenômeno, etc., que se tem o interesse em analisar. Por exemplo, a proporção de eleitores do Partido dos Democratas em Smallville, o grau de satisfação dos clientes da Netflix, o tempo médio de reação do governo federal a situações emergenciais e o peso médio das crianças do ensino fundamental. Em condições ideais, às vezes utópicas, toda a informação poderia ser acessada de maneira fácil, a partir do grupo onde ocorre o fenômeno de interesse. Porém, existe o custo e o tempo associado a essa tarefa. Então, a alternativa é obter informação a partir de um subgrupo da população. Então surgem as seguintes questões. Como essa amostra deveria ser selecionada? E qual deveria ser o tamanho dela? Resposta: teoria da amostragem. Então vamos à amostragem. Mas vamos começar com conceitos. O primeiro deles, população. Conjunto de indivíduos, objetos, etc., que contém a característica de interesse. Parâmetro é a quantidade associada a esta característica de interesse na população. Amostra, um subconjunto da população. Estatística, quantidade associada à característica de interesse na amostra. Cuidado, tem a estatística ciência e tem a estatística como medida. Exemplo, os produtores da série Deadwind desejam saber a proporção de assinantes da Netflix que têm o conhecimento desta série. No caso, população são os assinantes da Netflix. Parâmetro, a proporção, que vamos chamar de P, de assinantes da Netflix que conhece a série Deadwind. A Netflix tem aproximadamente 195 milhões de assinantes. Então, se fosse possível entrar em contato com todos os assinantes, a proporção P, dada pelo número de assinantes que conhece a série, pelo número total de assinantes, seria o parâmetro populacional, a proporção verdadeira. E o procedimento de entrar em contato com todos os assinantes seria o censo. Como é inviável entrar em contato com 195 milhões de assinantes, é preciso selecionar um grupo para entrar em contato. A estatística chamada P-Chapéu, por exemplo, número de assinantes na amostra que conhecem a série sobre o número total de assinantes na amostra seria a proporção amostral, uma estimativa da proporção verdadeira. A amostra, um subgrupo de assinantes da Netflix. A amostragem, conjunto de técnicas e critérios para definir a amostra de assinantes. E a estatística, no caso, proporção de assinantes na amostra que conhece a série Deadwind. Então vamos aos tipos de amostragem. São eles levantamentos amostrais, levantamentos observacionais, planejamento de experimentos. Levantamentos amostrais, a amostra é obtida a partir de uma população. A forma de obtenção pode ser probabilística, os elementos da amostra são obtidos a partir de critérios probabilísticos, isto é, existe um método aleatório de seleção. E não probabilística é o oposto da forma anterior, isto é, não existe um método aleatório de seleção. Em levantamentos observacionais, a amostra é obtida de observações. Não existe uma população bem definida. Por exemplo, o preço das ações da Petrobras durante o ano de 2020. Planejamento de experimentos, que é o último deles. A amostra é criada sob critérios técnicos. Lembrando que é criada não no sentido de inventada. Tanto é que está escrito aqui, sob critérios técnicos. Por exemplo, para avaliar a eficácia de uma vacina, 2 grupos de voluntários são selecionados. Um grupo recebe a vacina e o outro um placebo, que é uma substância que não tem efeito no organismo. E esta construção dos grupos pode levar em consideração a idade, a raça, o sexo. Então vamos aos levantamentos amostrais, que é o interesse para a turma de estatística econômica. Para os métodos não probabilísticos, nesse tipo de amostragem, os elementos da população não têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Logo, pode não haver uma representatividade da população. Ela se divide em amostragens por acessibilidade ou conveniência. Por exemplo,
Um repórter na rua vai entrevistar, ele entrevista no geral o primeiro que aparece. Amostragem por julgamento. Existe um especialista e ele é tão especialista que diz, ó, faça amostragem com fulano, ciclano e beltrano, que eles vão ser uma boa forma de medir o nosso interesse. A amostragem intencional, ao invés de entrevistar um grupo inteiro, se entrevista ou se amostra um representante, por exemplo, o diretor do ICE, o diretor da FAC, o diretor da engenharia, que, digamos assim, eles são representantes, de certa forma, não que isso seja sempre verdade, mas poderia ser um bom representante do que a comunidade de cada uma dessas unidades acadêmicas pensam sobre alguma medida da universidade. E a amostragem por cotas. A população é dividida, digamos, em categorias, vamos pensar assim, em gênero, em time de futebol. E, uma vez separada a população nessas cotas, nessas categorias, uma quantidade, em geral, proporcional de membros dessa cota, dessa categoria, vão ser selecionados. No geral, é feito com amostragem, a partir que foi feita as cotas, é feita uma amostragem por acessibilidade. As pesquisas de opinião eleitorais são feitas dessa forma, na maioria das vezes. Mas vamos ao que nos interessa, que é o mais interessante, são os métodos probabilísticos. O primeiro deles é a amostragem aleatória simples, em que todos os elementos de uma população possuem a mesma chance de ser selecionado. Exemplo, selecionar 10 estudantes de uma sala por sorteio e perguntar-lhes a idade. Gerar uma amostra aleatória de 1000 números de matrículas de estudantes da UFJF e perguntar a idade dos selecionados. A amostragem sistemática, utilizada quando os elementos da população estão dispostos de maneira organizada e aleatória. A partir do primeiro selecionado, espera-se um tempo ou uma distância para a seleção do próximo elemento. Por exemplo, em uma fábrica de lâmpadas, a cada 100 peças produzidas, uma é retirada para teste. Poderia ser a cada 1 hora uma peça retirada para teste. A amostragem estratificada, indicada quando a população está dividida em grupos distintos, estratos, existindo homogeneidade dentro dos estratos e uma heterogeneidade fora. Observação dentro de cada extrato é realizada uma amostra aleatória simples. O tamanho da amostra pode ser ou não proporcional ao tamanho do extrato. Por exemplo, uma comunidade universitária que é estratificada em estudantes, tais e professores, no caso desse exemplo, vamos supor com 8.000 indivíduos, e uma amostra de tamanho 120 será retirada. Vamos supor que nessa população tem 800 professores, 1.200 funcionários e 6.000 estudantes. Se for do tipo uniforme, como são 120, faz de forma igual, 40 professores, 40 funcionários, 40 estudantes. Se for proporcional, vai a proporção de professores na população geral, seria 12. Baseado na população de funcionários em relação a toda a população, seriam 18. E de estudantes, 90. Nota, tem muito mais estudantes, então, naturalmente, uma proporcional também tem que respeitar essa proporção. Existe uma terceira que é a ótima, que é em função da variabilidade da característica de interesse dentro desta população. Mas também não é o foco dessa disciplina, nós vamos omitir a sua fórmula. Finalmente, a amostragem por conglomerados, quando a população está dividida em áreas geográficas, conglomerados, em que cada um dos conglomerados pode ser considerado uma representação da população. Nesse tipo de amostragem, são as áreas que serão sorteadas. Uma vez sorteadas as áreas, todos os elementos pertencentes a elas são amostrados. Uma coisa importante de amostragem são os erros amostrais. Erros amostrais é a diferença entre o resultado da amostra e o verdadeiro valor da população. Uma amostra feita da maneira correta. Erros não amostrais ocorrem quando os dados são coletados incorretamente, devido a uma amostra tendenciosa, instrumento de medida defeituoso, anotações erradas, etc. ou etc. Observação importante: independente da qualidade da amostra, os erros amostrais sempre irão ocorrer. Cada vez que a amostra aleatória for retirada de uma população, um resultado diferente vai ser observado. Só vai ser
perfeito se você fizer o censo. Novamente, censo demanda tempo e dinheiro. Finalmente, fatores que determinam o tamanho da amostra. São eles: nível de confiança, erro máximo permitido e variabilidade do fenômeno de investigação. De maneira simples e não tão sofisticado, o tamanho de amostra para a média populacional é dada por esta expressãozinha, essa fração, em que tem o quantio da normal correspondente ao nível de confiança. Quantio é só lembrar da nossa aula de distribuição normal. Tinha aquela figura colorida em que nós fatiamos na média, média mais sigma, mi mais sigma, mi mais 2 sigma, mi mais 3 sigma. No outro lado, que é simétrico, mi menos sigma, mi menos 2 sigma, mi menos 3 sigma. Esse mi mais alguma coisa é um quantio, mas lembra e tem uma área à direita e uma área à esquerda. Por exemplo, mi tem 0,5 ou 50% à direita, 50% à esquerda. Mas tem muito mais. Tem o mi mais 0,001, mi mais 1,23478. São os números reais. Sigma, claro, antigamente se usava uma tabela, hoje tem softwares. O próprio Excel já tem essa formulazinha. Sigma é o desvio padrão populacional. E é a margem de erro, o erro máximo esperado, porque, como eu disse alguns slides atrás, erro amostral sempre vai ocorrer, independente da qualidade da amostra. Agora, se o interesse é estimar ou calcular o N onde o objetivo é estimar o tamanho da amostra, a fórmula para encontrar o N, quando a característica de interesse é uma proporção populacional, é dada por esta expressão, que é exatamente a mesma coisa, excetuando que saiu o sigma e entrou o P, que é a proporção de sucessos na população. Não era o sigma, mas se levasse ao quadrado era a variância. P menos P é a variância de uma Bernoulli. Então não deixou de ser uma medida de variância. E é a margem de erro. Finalmente, vamos para a bibliografia, que é a mesma de sempre, a mesma do curso, em que o e-book está disponível para toda a turma via SIGA da UFJF. Dúvidas? Entre em contato pelo meu e-mail profissional ou pelo Google Classroom. Este material os senhores devem estar recebendo pelo Google Classroom e também podem estar olhando pela minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.